Seja bem-vindo a mais um programa, mais um Viver Aqui. Eu sei que hoje é terça-feira, mas esta terça-feira está-me a saber a segunda-feira. Porquê? Porque eu ontem não estive consigo, esteve você em casa, esteve muito bem acompanhado pela nossa querida Lígia Pinto, mas hoje sou eu que o acompanho até às 7 da tarde e há tanto para falar, tanto para descobrir sobre a região do nosso norte. Já sei que está aí ansioso para saber o que é que vai acontecer. Só lhe posso dizer o que é que vamos falar, com quem é que vamos falar nesta primeira parte. Ora, começamos em Boticas com história, regressamos ao século II a.C. com o Castro de Sapelos, seguimos para Valdecambra para conhecer a aldeia da Lomba, muito bem caracterizada pelos socalcos e lagares de madeira. Em Ribeira de Pena estamos muito bem acompanhados pela Margarida Fernandes, que, tal como eu disse há pouco a Alexandra Martins, durante a nossa ligação com o consultório, como é habitual, a Margarida, que se dedica ao mundo do linho desde criança e aos 19 anos criou o seu próprio negócio, o seu próprio projeto, precisamente dedicado a esta arte ancestral. Já em Bragança visitamos a igreja de São Vicente, ora, uma viagem até ao século XIII e que promete uma grande história de amor que não é de todo desconhecida a ninguém, mas eu deixo o suspense no ar, deixo a surpresa para mais daqui a um bocadinho, mais daqui a uns minutinhos. Entre todos estes temas, já sabe que fazemos questão de o atualizar sobre a informação do dia, que acontece sempre, ou tentamos que aconteça sempre de meia em meia hora, mas para já vamos começar a nossa viagem de hoje, que promete. Tal como eu disse há pouco, começamos no Alto Tâmega, em Boticas, para conhecer então o Castro de Sapelo. Portanto, é aqui que nós vamos viajar até ao século II a.C. e século II depois de Cristo. Compunha a linha defensiva desta região e quem nos leva nesta primeira viagem é a nossa Vânia Antunes. Vânia. Estamos em Boticas para conhecermos o Castro de Sapelos, um dos locais mais complexos do Vale Superior do Terva. E quem nos vai contar tudo sobre a história deste castro é o Ricardo. Boa tarde, Ricardo. Olá, boa tarde, bem-vindos. Obrigada. Ricardo, porquê é que se diz ser um dos locais mais complexos, um dos locais fortificados mais complexos aqui do Vale do Terva? Sim, é um dos locais mais complexos porque eles tentaram construir esta primitiva aldeia, digamos assim, pré-romana, precisamente com uma linha de muralhas muito interessante, que a primeira está nesta zona onde nos encontramos e depois tem mais, pelo menos duas, até ao sopé do monte. E, por outro lado, a criação de espaços que dificultassem o acesso ao castro através de fossos. São técnicas que se usam muito, temos outros castros com essas características, mas, de facto, aqui, essa preocupação de dificultar o acesso ao castro é muito notória e apareceu nos vários estudos arqueológicos que têm vindo a ser feitos, apareceu muito presente essa conjugação entre uma linha complexa de muralhas e uma linha de fossos, precisamente para garantir o máximo de dificuldade de acesso possível, ou seja, uma grande dificuldade, exatamente, uma grande preocupação com a segurança do local. Isso explica-se porquê? Porque o local está inserido no Parque Arqueológico do Val do Terva, aquilo que hoje é o Parque Arqueológico do Val do Terva, uma zona com uma componente de mineração e de exploração aurífera muito grande e provavelmente pode nos levar a pensar que, se calhar, entre o século II a.C. e o século II depois de Cristo, que foi mais ou menos aquilo que se convencionou a pensar que seria a ocupação do local, houve aqui já, se calhar, muito minério e, se calhar, algum ouro depositado no local. Daí a preocupação defensiva. De preservar, exatamente. O que é que este local foi? Este local, como quase todos os castros do nosso concelho, por aquilo que os arqueólogos e os investigadores nos dizem, foi um local muito importante. Primeiro, porque permitia que as pessoas estivessem, se organizassem, se preparassem para as suas atividades. Portanto, no fundo, estamos a falar de um castro, seria uma espécie de uma aldeia, obviamente com características diferentes das aldeias agora dos nossos tempos. Exato. Depois, esta em particular, com uma componente de apoio a tudo o que era exploração aurífera, estamos a falar em minas a céu aberto, portanto, procurar ouro, procurar riqueza, portanto, se calhar também com alguma eventual componente bélica, precisamente para permitir alguma defesa, e
portanto, era um local que tinha essas características. A própria localização geográfica, num espaço bastante altaneiro, não é? Para que permitisse haver uma vigilância em todo o redor, e também com a proximidade à água, de certa forma facilitada, deixa-nos pensar que realmente eles tinham essa preocupação já de fazer alguma prospecção até aqui no local de alguns minerais e de dar todo este apoio àquilo que era a exploração aurífera e do wolframio, pronto, todos esses minerais que eles já tinham consciência que eram valiosos e queriam explorar e que são ainda hoje comprovadamente muito existentes e muito presentes na região. Ricardo, até porque todos os castros que nós conhecemos, não só este, ficam sempre nesta posição superior em relação Sim, ao resto. era uma forma de eles garantirem alguma segurança, ou seja, permitia-lhes vigiarem eventuais agressores, eventuais visitantes não desejados, e depois com esta ligação sempre à água, obviamente um fator determinante para a vida humana, e que eles queriam muito presente não só para a salvaguarda da sua saúde, mas também para os ajudar nessa questão digamos, da lavagem dos minerais, para eles perceberem que tipo de minerais podiam realmente recolher. Ricardo, quando é que este local foi construído? Construído não, descoberto aqui. Construído foi precisamente naquela data mais ou menos que lhe disse. Os investigadores dizem que teria sido ocupado entre o segundo século antes de Cristo até o segundo século depois de Cristo, portanto ainda teve um período de ocupação grande. Com as características que hoje temos e com a criação deste espaço, que depois também podemos observar, que é o Miradouro, foi precisamente à volta de 10, 15 anos, quando o município de Boticas incitou realmente uma parceria de trabalho, de investigação com a Universidade do Minho, e onde eles e a sua equipa de arqueólogos, para além de já identificarem o local, que já era identificado, mas que eles tornaram, digamos, mais visível, com outros restos de muralhas que ainda não eram conhecidos, que eles exploraram, com outros espaços que eles encontraram, e zonas de habitação, e depois também com esta componente de tornar o local não só querido e interessante para se visitar pela sua componente arqueológica, mas também pela sua beleza e pela sua contemplação, porque realmente estamos perante a observação de todo o Vale do Terva, que é um espaço muito aprazível, muito bonito. Eu acho que as pessoas vão ficar admiradas pelas imagens e, por isso, esse foi o motivo para a construção deste miradouro. Sim, este miradouro foi construído no âmbito dessas parcerias, desses trabalhos que foram desenvolvidos pela UEM e no âmbito da criação do grande projeto desta região onde nos encontramos, que foi efetivamente a criação do Parque Arqueológico do Vale do Terva, que engloba não só a aldeia de Sapelos, mas também mais 4 aldeias circundantes e que tem um potencial na área não só da arqueologia e do património, digamos, histórico-cultural, mas fundamentalmente também muito presente a questão da biodiversidade, da fauna e da flora, porque realmente estamos a falar de uma zona com uma capacidade, em termos biológicos, muito grande. Muito rica. Muito rica. Ricardo, há muitas pessoas a visitar este local? Todos os nossos castros estão, digamos, sinalizados. A primeira parte, digamos, da deslocação para o local é muito boa. É claro que depois, até para preservarmos e para não danificarmos tudo aquilo que são estruturas antigas, temos a noção de que temos que manter alguma segurança do espaço, mas as pessoas, mesmo que tenham que caminhar um bocadinho, também lhes faz bem à saúde, e até porque num dia como hoje é muito aprazível ouvirmos os passarinhos, termos este contacto próximo com a natureza. É um programa diferente para se fazer? Exatamente, e então todos eles estão sinalizados, identificados ao máximo, tem havido esse cuidado para que as pessoas também venham e de uma forma até, digamos, pessoal, virem aos locais. Depois também, através de várias APPs que foram criadas, não só no âmbito municipal, mas também intermunicipal, há uma série de mecanismos modernos e fáceis de usar, que hoje nos fazem percorrer todo o património e toda a região e todos os sítios com muita facilidade e com toda a informação. Temos sites, aplicações, onde as pessoas de uma forma muito intuitiva e muito simples conseguem perceber não só onde são os sítios, mas a informação essencial dos sítios. Sobre os sítios. Como nós, infelizmente, na região ainda não temos, eu espero que venhamos a ter, uma rede de guias grande e que nos permita realmente andar com as pessoas no terreno, mas pelo menos também, até para aqueles visitantes que até às vezes gostam de descobrir por si, estes mecanismos que estamos a criar, as APPs, as aplicações nos telemóveis, tudo isso associado à geolocalização, fazem que uma pessoa facilmente chegue aqui, perceba de que se trata e depois parte à aventura, que também é um bocadinho o espírito. É esse. Obrigada, Ricardo, é mesmo. Obrigado, nós. E dizer que
O Castro de Sapelos está localizado na freguesia de Sapelos, em Boticas, e tem uma vista privilegiada sobre o Vale do Terva. Obrigada, Vânia, obrigada ao nosso convidado. É verdade, portanto, para além de enriquecer a sua cultura geral, pode enriquecer as suas vistas, os seus olhinhos, olhar para esta paisagem maravilhosa. Ora,